Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, hoje para seguir a série Fundamentos. Eu trouxe uma questão que para mim é muito básica, mas eu tenho visto muita gente ter esse conceito errado recentemente, então vou explicar por que está errado essa questão da pulverização, né? O que seria isso? Muita gente acredita que ter um excesso de empresas na carteira, né? Primeiro eu já começo daí, excesso, né? É prejudicial. E ter um número grande de empresas na carteira prejudica o seu retorno, né? Seria uma espécie aí de um retorno à média, né? Você teria um retorno medíocre, né? Empresas prejudicam o retorno. E um outro argumento é que fica impossível acompanhar uma carteira com muitos ativos. Então, esse é um tema recorrente, tem aparecido muita gente me perguntando sobre isso. E assim, eu fico assustado de ver o quanto as pessoas enxergam errado, né, um investimento de longo prazo. Eu não sei de onde isso vem, quem tem interesse, né, em estabelecer um conceito que ideal para uma pessoa ter uma carteira de 10 empresas, né? Pior, tem muita carteira recomendada de 4, 5 empresas, né? Enquanto que para o longo prazo a gente trabalha com um número bem maior, na casa de 20, 30 empresas, pelo menos, para começar. Então esses são os dois grandes argumentos aí do pessoal da pulverização, que pulverizar uma carteira seria ter um número muito grande, né, diminuindo o retorno da carteira ao longo do tempo, né, seria um retorno mediano ou medíocre, né, além de ser impossível acompanhar muitos ativos. Bom, então o que eu queria hoje no vídeo era derrubar essa ideia de pulverização, né? Então vamos ver um por um, né, os argumentos para desconstruir isso aqui, né? Primeiro, né, e esse eu acho que é uma das pessoas mais têm dificuldade de entender. Não existe uma média de retorno comparável. Então é muito comum as pessoas pensarem no IBOV como o padrão, né, de retorno, né, um benchmark que você quer bater, você quer ir melhor que o IBOV e tudo mais. Mas para quem ainda não viu, eu recomendo, que eu acho que foi um vídeo que ficou bem legal, né, eu fiz um vídeo, vou colocar no card aqui, faz 2 semanas eu acho, explicando por que o IBOV não deve ser encarado como uma média, como um parâmetro de comparação, como coisa do tipo. O IBOV foi criado com outro objetivo, de representar o mercado como um todo e não a sua carteira. Então não quer dizer que por você colocar muitos ativos numa carteira, que ela vai ter um retorno parecido com o do IBOV. Muito pelo contrário, né? Aliás, é muito mentiroso isso, porque o IBOV ele tem uma série de problemas, né? Como eu mostrei lá no vídeo, deixa eu só abrir aqui um gráfico aqui para ilustrar da composição do IBOV. Ele é muito concentrado aqui em poucas empresas, em 9 empresas a gente tem mais da metade do índice, concentrado em setores cíclicos, né? Não é um bom parâmetro de comparação. Então, por mais que você monte uma carteira com muitos ativos, com 10, 20, 10 não, né? 20, 30, 40 ativos, você provavelmente vai ter um retorno muito diferente do IBOV. Vocês querem dar uma olhada nisso? Bom, esse é um gráfico do IBOV e eu vou comparar, talvez seja, né, o índice mais conhecido aí de vocês, mas existe um outro índice interessante aqui para a gente olhar também, que é esse aqui, ó, o IBRA, né, o IBRA. Né? Deixa eu mostrar só para vocês o que é. Seria o índice Brasil Amplo, né, IBRA, que é um índice que a própria B3 faz, a exemplo do IBOV, e ela considera o desempenho médio das cotações de todos os ativos negociados no mercado. Então, tirando alguns que eles cortam aqui, ó, BDR, recuperação judicial e tudo mais, o resto está tudo incluído nesse BR, ação, unit, large cap, small cap, micro cap, está tudo lá. E o retorno desse IBR é esse vermelhinho aqui, ó, né, dependendo do período. Vamos pegar o período que ele começa aqui, né, para comparar. Olha só, que
surpreendente, né? Ele tem um retorno melhor que o do Ibovespa, né? Se a gente diminuir, a tendência é eles, né, ficarem cada vez mais próximos, né, em períodos menores. Mas de onde ele começou a ser computado aqui nesse gráfico que eu tenho, né, nessa fonte de gráfico, o IBRA tem um retorno superior ao do Ibov. Eu não estou falando aqui que é melhor, nada disso. Eu não estou entrando no mérito de retorno de índice. O que eu quero dizer é que um índice que tem muito mais ativos, ele teve um resultado bem melhor que o Ibov, né? Se a questão dele fosse, né, só do Ibov ter um retorno ruim porque tem muitos ativos, eu tenho um índice com mais ativo ainda que tem um retorno melhor que ele. Então, o segundo ponto para a gente desmontar essa narrativa é que não há evidências de que um número maior de ativos diminua o retorno. Isso é muito importante. Esse eu acho que é o ponto mais importante de todos. Eu vou dar outros exemplos aqui. Diminua o retorno. O primeiro a gente já viu aqui. O IBRA ele tem mais, não sei quantos que entram no IBRA. Tem que olhar aqui, vamos ver se eles têm a composição. Para a gente ver rapidamente quantos, mas assim, com certeza vai ser um número aí, muito maior que o do Ibov. Nossa, ele tem ainda BDR. Então tem muito ativo aqui. Tem mais trocentas páginas, enfim, não vou ver agora. Não é objetivo quantos ativos tem, mas tem muito mais ativo que o Ibov, dá um retorno maior. Outros exemplos, né? A gente tem o IBRX, o IBRX 100 e o 50. Eu acho que esse aqui é o 100. Opa, desculpa aí, peraí, fiz errado. Tem que fazer aqui na comparação. Aqui. IBRX. Esse aqui eu acho que é o 100. Que é o índice das 100 maiores empresas, né? A gente vê um retorno bem parecido com o do total, porque não deve ter muito mais que 100 empresas relevantes. A gente tem o IBRX 50, né? E aqui a gente vai ver que o 50 ele tem um retorno melhor que o Ibov também. É esse aqui. Ficou aqui de azul roxinho. Deixa eu ver onde eu tenho que começar. Metade de 2011. Mais um pouquinho, mais ou menos daqui. Todos eles começam. Então, mesmo o IBRX, ele tem um retorno até melhor que o Ibov, né? E ele tem menos ações que o Ibov, né? Então, eu não estou dizendo que ter mais ações é bom, né? Quanto mais ações, o retorno vai ser maior. Aqui a gente tem um índice que tem menos ações que o Ibov hoje tem girado na casa de 60 ativos, e teve retorno maior. Então, podem ver que o retorno ele não está necessariamente não. O retorno ele não está ligado ao número de ativos que você tem. Né? Ele pode ser maior, pode ser menor. Isso aqui vai entrar outros fatores, como a forma como ele é calculado, como é computado, como é investido. Isso vai fazer muito mais diferença do que ter mais ou menos ativos. Quer ver outro grande exemplo? Esse é o Magellan Fund lá, que é o fundo famoso do Peter Lynch. Né? Nessa fonte gráfica que eu tenho um histórico bem curto, né? 2008 para cá é curto. Mas enfim, se a gente comparar ele com um S&P 500, né? Olha só a diferença que dá. E eu escolhi, por que eu escolhi o Magellan? Porque o Magellan tem na casa aí de 1.000 ativos, né? Não sei quanto tem hoje, mas ele gira entre 800, 900, 1.000, chegou a ter 1.400. Então, quando a gente fala de fundo ativo de investimento, né, a referência, quando você pensa em diversificação, é esse Magellan Fundo, que é o fundo lá do Peter Lynch. Então, o Magellan teve um retorno muito maior aqui nesses últimos 10 anos que o S&P 500. Né? É um período curto, mas olha só. Eu tenho aqui um gráfico antigo dessa mesma comparação, peguei lá no Morningstar, e o Magellan também supera muito o S&P 500 de 77 a 90, né? Uma outra época, mas é num período de uns 20 anos aqui, em 13 anos, né? Também supera, né? Aqui são 10 anos também superando, e esse é um fundo que tem um número muito maior de ativos. Se vocês quiserem comparar um fundo passivo, por exemplo, vamos pegar o WITOT aqui,
esse fundo ele tem todos os ativos negociados nos Estados Unidos, né, do iShares total, né, por isso TOT. Tem mais de 3.500 ativos. Você vê que ele se comporta, né, nos últimos anos aqui muito parecido com o SP500, né, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, acho que já tem exemplo suficiente. Claro que tem, se você procurar, tem exemplos do contrário. Eu não estou focando aqui no que dá mais retorno, se tem mais ou menos ativos. Eu estou mostrando que você tem, não é o número de ativos que determina, né, o retorno que vai ter uma carteira. Então, eu tenho aqui um índice que tem mais de 3.500 ativos, performando parecido com um que tem 500. Né? Aqui ó, dá para eu pôr, acho que também a comparação do Dow. Ó, tá aqui o Dow também, ó, que são 30 empresas, né? Então, ó, é um índice com 30, outro com 500, outro com 3.500. Então, basicamente, né, um retorno quase idêntico. Ou seja, né, voltando lá à segunda frase, que eu acho que é a mais importante de todas, não há evidências que o número maior de ativos diminua o retorno de uma carteira. Isso acho que é o mais importante para vocês. Né? Então, não tenham medo de adicionar ativos na carteira, achando que teu retorno vai cair. Primeiro porque você nem sabe se você está na média, né? O primeiro ponto, não existe uma média. Né? Você não faz ideia se o ativo que você vai adicionar vai trazer mais ou menos retorno. E não tem evidência alguma de que você, aumentando o número de ativos, você vai ter um retorno mediano ou medíocre. Né? A gente viu vários exemplos em contrário. Claro que você procurar vai ter outros exemplos. Mas, enfim, parece que o número de ativos ele não é representativo disso. O terceiro ponto que eu vou colocar, ele está relacionado a esse segundo aqui, né, que é impossível acompanhar a carteira com muitos ativos. E eu vou dizer que é razoável acompanhar um número. Cara, aqui eu deixo para vocês colocar o quanto vocês quiserem, de 30, 40, 50 empresas. É muito tranquilo. Quem vem com esse argumento aqui, me desculpa, mas não assiste o meu canal, né? Porque, cara, a gente faz muito mais vídeo do que 10 empresas, assim. Mas muito, muito mais mesmo. Né? Quem acompanhou no trimestre passado, eu fiz esses vídeos aqui, ó. Fiz umas lives comentando os resultados dos trimestres, né? Do terceiro trimestre. Então, esses vídeos aqui, ó, parcial dos resultados, né? Terceira, quarta, quinta semana. Então, em 4 semanas, eu fiz 4 lives, ficaram compridas, porque a gente conversou, discutiu, trocou ideia, debateu um pouco, então ficaram na casa de 2 horas de live. Mas assim, eu olhei 50 balanços em 4 semanas, ainda gravei vídeo, que dá mais trabalho você olhar só para você. Tranquilamente, eu demorei um mês para analisar 50 empresas, né? Tem aqui, são esses vídeos aqui, esse aqui, esse foi o primeiro, né? No primeiro eu comentei sobre 50 numa tacada só. Então é razoável, você pegar 30 empresas num ano para você cobrir é bem tranquilo, porque grande parte delas você não vai gastar horas analisando. Depois que você botou uma empresa na carteira, a tendência é que você consiga analisar de uma forma rápida. Né? Por exemplo, se você tiver uma VEG na tua carteira, o balanço da VEG você demora 10 minutos para ver. Que é só você vir aqui nos principais números, você lê os destaques. Você vê, está subindo receita, está subindo EBITDA, ROI que bom, olha aqui, vê o lucro líquido melhor, aí você dá uma olhadinha lá na dívida, tal. É isso, não tem mais o que olhar, né? Aqui, crescimento do EBITDA bom, fluxo de caixa, né, deu para pagar bastante, pagou um monte de dívida, retorno sobre capital só aumenta, né, o CAPEX bem suportado pelo lucro, endividamento nem tem dívida, tem caixa líquido positivo, acabou, não precisa, fecha aqui e vai embora. Então, assim, é muito tranquilo acompanhar 30 empresas num ano, é muito fácil, olha o tanto de vídeo que eu já fiz, né? Tudo bem, eu já tenho anos aí de investimento, tenho bastante experiência, mas assim, tem mais de 100 vídeos aqui, eu estou fazendo desde março, eu acho que eu comecei o canal. Então as pessoas, eu não sei qual que é o problema, acho que o pessoal acha que acompanhar sei lá, ficar vendo cotação todo dia, não, você precisa olhar balanço, no máximo trimestralmente, mas se você quiser olhar uma vez por ano é até razoável. Você pegar uma VEG, uma Ambev, uma Engie, olhar uma vez por ano você não vai perder nada, né? E mesmo trimestralmente dá para acompanhar 50 empresas com facilidade. Eu gastei 4 semanas para ver os balanços,
né? Dá uma olhadinha com mais detalhe, né? Já que eu ia gravar o vídeo, gravamos o vídeo, tiramos dúvida, 50 empresas em um mês, né? E você tem um ano inteiro para acompanhar as da sua carteira, sendo que a tendência é que cada vez mais você conheça melhor as empresas da sua carteira, então você gaste menos tempo. Então, né, basicamente você tem que olhar o balanço trimestral, esquece ficar olhando cotação todo dia, isso aí vai te atrapalhar. E o máximo que você vai fazer, né, uma dica boa também, o Fábio fala isso, eu também faço, ó, eu boto um tag de ações no meu Gmail e tudo que é e-mail, eu cadastro ele em RI de um monte de empresa, muito mais do que eu tenho em carteira. E tem várias empresas que eu não tenho em carteira, ó. A Petrobras eu não tenho, Ferbasa eu não tenho, Trisul eu até tenho. Tá entregando, mas Viver não tem. Vai cadastrando. Eu olho uma empresa, cadastro, olho uma empresa, cadastro. Aí chegam os e-mails de comunicados relevantes. Então, você lendo isso aqui, lendo os balanços, é o suficiente. Ó. Chega um por dia, aqui chegou 3, depois 1, aí pulou um dia, chegou 2. Isso aqui é coisa de 15 minutos por dia para você dar uma olhada. Né? 10 minutos, nem isso. Numa semana, 15, 20 minutos, você resolve todos os fatos relevantes, certo? Então, entre balanços e fatos relevantes, que é o que você precisa olhar, cara, você vai gastar muito pouco tempo nisso. Você não vai gastar, sei lá, 10 horas para olhar uma carteira de 30 empresas. Né? Então, é mais do que suficiente. É bem razoável acompanhar uma carteira. Né? Eu falo assim, costumo falar de 20 a 30 no Brasil. Eu acho de bom tamanho, principalmente para quem está começando. 50 empresas no Brasil, você já começa a perder a qualidade, né? É o que eu já vou falar mais para frente. Né? Por último aqui, né, eu queria destacar que a questão do risco, né? Então, né, voltando a falar aqui, aumentando o número de empresas, você não... Vou tirar o você, né? Não necessariamente diminui, reduz, foi diferente, o retorno. Mas com certeza, vai estar até caixa alta, você diminui o risco. Então isso aqui é um outro ponto que as pessoas têm dificuldade. Esse eu vou fazer um vídeo só sobre isso, que tem aquele famigerado estudo que acima de 16 empresas, né, você não tem mais diversificação, que aquilo lá não serve para gente, para investir no longo prazo. Vou fazer um vídeo inteiro só para isso. Então, ter uma carteira de 30, né, eu vou tirar o resto aqui, vamos ficar em 30 empresas. Acompanhar o número de mais ou menos em uma carteira. Tá repetitivo, né? Mas tudo bem, tô fazendo na hora aqui. Né? Isso aqui remete ao item 2, né? Que não há evidências que você diminui o retorno, mas com certeza você vai diminuir o risco, mas muito. Se você pensar numa carteira de 10 ativos, né? Cada ativo vai representar 10% da sua carteira. Então, se você tiver aí um cisne negro, um evento, né, improvável, impossível de prever, ele vai atingir 10% da tua carteira, ao passo que se você tiver 30%, ele vai atingir uns 3% da sua carteira. Né? Se você combinar isso aqui com renda fixa, com FII, com REIT, com estoque, né, vai atingir 1, 2% da sua carteira. Então, risco, quando você pensa em investimento por longo prazo, você está falando de eventos como esse, de cisne negro, né, do tipo cisne negro, que acontece uma catástrofe, porque a empresa perde por algum motivo a capacidade de gerar dinheiro, de dar lucro, e aí, né, teu investimento vai por água abaixo. Né? Risco não é volatilidade como tem naquele estudo lá dos 16 ativos. Mas enfim, isso eu vou deixar para frente. Então você, quando aumenta o número, você diminui expressivamente o risco, né, sem comprometer o retorno. Então isso aqui é fantástico. Eu até ouvi o Fábio falando essa frase assim, falei, Fábio, essa frase é demais, né? Ele nem percebeu na hora que a diversificação é a única forma, até mudar a câmera aqui, diversificar é a única forma que você tem, né, de diminuir o risco de uma carteira sem diminuir o retorno. Ou seja, você vai diminuir o risco em geral e não vai pagar nada por isso, por hedge, por proteção, nada, você não tem nenhum custo adicional para diminuir risco. E a gente até viu que muitos das carteiras com maior número de ativos, na verdade,
tenha um retorno maior, né, e não menor. Então, assim, é extremamente desejável você aumentar o número de empresas na sua carteira. Certo, pessoal? Então, eu acho que está bem explicado aí, né? É um vídeo mais curto esse, né? Daria para falar mais sobre isso, mas eu acho que até agora tá bom. E eu vou deixar no final aqui a minha recomendação, né? Que é: tenha o máximo possível de ativos na sua carteira. Mas desde que, né, sejam ativos de qualidade e que você consiga minimamente acompanhar. Eu acho que ficou claro a ideia, né, por trás disso. Então, diversificar não tem nem como questionar. Né? Diversificar é fundamental para quem pensa em investir por longo prazo. Então, tenha o máximo que você conseguir de ativos. Claro, para quem está começando, eu entendo que é meio difícil você já sair com uma carteira de 30 ativos montada. É difícil mesmo. Mas vai começando devagar, pensa em 12, aí passa o primeiro ano, depois reavalia, provavelmente vai ter um ou outro que você vai querer sair, né? Aí vai ter mais 10 que você vai querer entrar, aí você vai colocando aos poucos, até pensar em ter uma carteira na casa de umas 30 empresas no Brasil, que é o que eu acho mais ou menos razoável, assim, para uma pessoa normal, né? A condição sine qua non para isso é que sejam ativos de qualidade, então não comprem ativos só para diversificar, né? Não compre só por comprar, para aumentar o número, compre apenas aqueles que você esteja confortável, que você gosta, que você aceite o risco daquele ativo. Então esses são os ativos de qualidade que você tem que usar para diversificar, né? E que consiga minimamente acompanhar. Eu estou quase apagando essa parte da frase, porque assim, né, as pessoas confundem muito, acham que é difícil acompanhar 30 empresas, né? Quando é extremamente tranquilo. Teve trimestre que eu já cheguei a olhar 85 balanços. Claro que você não precisa ser um maluco igual eu, mas 30 empresas é muito suave de acompanhar. E você vai ter que ver lá o balanço trimestral, no máximo um fato relevante, ver uma apresentação pública. Aí é bem tranquilo, 1 horinha por semana você estuda todas as suas empresas da carteira e ainda olha empresas novas para adicionar sem muito estresse, tá certo? Dessa forma, você vai reduzir o seu risco, né? Você não vai comprometer o teu retorno, né, que eu mostrei para vocês. Então isso é fundamental, você ter uma boa relação risco-retorno é, né, o que todo mundo deseja para sua carteira, e você vai estar aí bem colocado para ter uma carteira, para ter um bom sucesso no longo prazo. Tá certo, pessoal? Então era esse o vídeo que eu queria trazer para vocês. Então não existe pulverização. Quando vocês verem, né, outras pessoas comentando isso, né, esqueça logo, desliga a chavinha na cabeça e para de prestar atenção. Esse foi um conceito criado, sei lá por quem indica aí 4, 5 empresas, ou uma carteira de 10 empresas, porque provavelmente a pessoa não tem condição de fazer relatório de 20, 30, ela faz só 10 e diz que 10 que é bom, né? A gente viu aqui que não existe pulverização, né? Você não vai retornar para a média, não vai reduzir o teu retorno, você consegue sim acompanhar tranquilamente 30 empresas, por exemplo, né? com né, tranquilidade, e você diminui o seu risco. Isso aqui eu deixo para explicar no próximo vídeo, tá certo? Então muito obrigado aí para todo mundo. Quem tiver qualquer dúvida, coloque aí nos comentários que eu respondo assim que possível, tá certo? Muito obrigado a todos, nos vemos nos próximos vídeos, um abraço e até mais. Tchau, tchau.